Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 4 de julho. Estamos na 13ª semana do tempo comum. E nesta manhã, o Senhor te encontra exatamente onde você está. Talvez você tenha acordado hoje sentindo que está cansado de tentar ser forte o tempo todo. Talvez ontem à noite você tenha colocado a cabeça no travesseiro e pensado que não consegue mais carregar tudo sozinho. Talvez exista um peso dentro do seu coração que ninguém percebe. Você sorri para as pessoas, responde que está tudo bem, continua trabalhando, cuidando da casa, pagando contas, resolvendo problemas, mas por dentro sente que alguma coisa precisa mudar. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece apertado demais. O dinheiro parece não dar, as preocupações aumentam, as respostas de Deus parecem demorar. Talvez você esteja tentando consertar situações antigas usando forças que já não existem mais. Talvez exista uma ferida que continua aberta há muito tempo. Talvez você esteja insistindo em manter de pé algo que já perdeu alegria. Talvez você tenha medo das mudanças porque não sabe o que encontrará depois delas. Talvez você até reze, mas dentro de você existe uma pergunta silenciosa: Senhor, será que ainda há esperança para mim? Talvez você veja outras pessoas felizes e pense que somente a sua vida parece parada. Talvez você esteja tentando colocar paz onde existe discussão, amor onde existe frieza, esperança onde só encontra cansaço. E quanto mais você tenta controlar tudo, mais sente que tudo escapa das suas mãos. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus vê, Deus conhece, Deus sabe exatamente o momento da sua vida. O Senhor não esqueceu das lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando. Ele conhece o peso que existe no seu peito. Ele conhece o nome das pessoas pelas quais você está sofrendo. Ele conhece as batalhas que você nunca contou para ninguém. E se hoje você abriu este momento de oração, não foi por acaso. O Senhor está passando pela sua vida para lembrar que nem tudo precisa continuar como está. Porque Deus é especialista em fazer nascer algo novo justamente quando nós acreditamos que tudo terminou. Antes de continuarmos esta oração, eu quero pedir uma coisa muito simples. Escreva nos comentários, como uma verdadeira oração: Senhor, faze em mim o teu novo. Escreva com fé. Talvez sejam poucas palavras, mas quando elas saem de um coração sincero, Deus as acolhe. Eu vou rezar por você agora com fé. Nós começamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, neste início de manhã, antes que o dia comece a correr, antes que as obrigações tomem conta do meu tempo, eu paro, eu respiro e me coloco diante de Ti. Obrigado porque me permitiste abrir os olhos para mais um dia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre mim. Eu Te entrego este dia que começa. Entrego as tarefas que me esperam. Entrego o trabalho que preciso realizar. Entrego as pessoas que vou encontrar. Entrego as conversas que ainda terei. Entrego as decisões que preciso tomar. Entrego também aquilo que ninguém vê. O medo que escondo, o cansaço que disfarço, a preocupação que guardo em silêncio, as lágrimas que não deixei cair, as perguntas que continuam sem resposta. Senhor, recebe aquilo que eu mostro aos outros e também aquilo que eu escondo de todos. Recebe aquilo que eu consigo explicar e aquilo que nem eu mesmo consigo entender. Recebe aquilo que eu digo e também aquilo que eu engulo para evitar conflitos. Recebe aquilo que eu enfrento com coragem e aquilo que continuo evitando por medo. Nada da minha vida está escondido diante dos Teus olhos. Tu conheces o meu passado, conheces o meu presente e já estás no futuro que ainda me preocupa. Por isso, nesta manhã de sábado, eu escolho colocar toda a minha confiança em Tuas mãos. Não porque eu compreenda tudo, mas porque eu sei que Tu nunca deixas de caminhar ao lado dos Teus filhos. Mesmo quando o caminho parece difícil, mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando a esperança parece pequena,
tu permaneças fiel. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar conosco. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17, nos apresenta uma palavra muito forte de Jesus. Alguns perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuavam como os outros. E o Senhor responde dizendo que ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos. Porque Deus não veio apenas consertar superficialmente a nossa vida. Ele deseja renovar o nosso coração por inteiro. Você percebe o que Jesus está dizendo? À primeira vista parece apenas uma comparação sobre roupas e recipientes de couro. Mas quando escutamos essa palavra com o coração, entendemos que ela fala diretamente da nossa vida. Quantas vezes nós pedimos que Deus transforme a nossa história, mas continuamos presos aos mesmos medos? Quantas vezes desejamos paz, mas alimentamos pensamentos que roubam essa paz? Quantas vezes queremos viver algo novo, mas insistimos em carregar culpas antigas, ressentimentos antigos, hábitos antigos? Jesus não veio colocar apenas um remendo naquilo que está rasgado. Ele veio fazer uma obra nova. Ele veio renovar a mente cansada, renovar o coração ferido, renovar a esperança de quem já pensava em desistir. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir nesta manhã. Você não precisa continuar vivendo somente do jeito que sempre viveu. A graça de Deus não é um pequeno ajuste. Ela é uma transformação, mas para acolher essa novidade, às vezes é preciso deixar para trás aquilo que já não faz sentido. Talvez seja uma mágoa, talvez seja um medo, talvez seja a necessidade de controlar tudo, talvez seja a culpa por erros do passado, talvez seja uma tristeza que você alimenta há tanto tempo que já acredita fazer parte da sua identidade. Jesus olha para você com amor e diz em silêncio: meu filho, minha filha, eu tenho algo novo para a sua vida. Não tenha medo daquilo que Deus quer renovar. Às vezes nós pedimos um milagre, mas resistimos ao processo que Deus usa para realizá-lo. Queremos colher frutos diferentes, sem mudar a maneira de cuidar da árvore. Queremos uma vida nova sem abrir espaço para que Deus trabalhe dentro de nós. Mas nesta manhã, o Espírito Santo quer preparar o seu coração, quer tirar aquilo que pesa, quer fortalecer aquilo que está fraco, quer devolver a alegria que as preocupações foram roubando aos poucos. Por isso, Senhor, eu coloco diante de Ti o coração desta pessoa que reza comigo agora. Tu sabes onde ela precisa de renovação. Talvez ninguém ao redor perceba, talvez ela mesma já tenha perdido a esperança. Mas Tu conheces o lugar exato onde a dor começou. Senhor, cura em mim essa ferida. Toca aquilo que ainda dói. Toca o lugar onde eu já não consigo tocar. Entra nas lembranças que continuam machucando. Visita as decepções que ainda provocam lágrimas. Cura o coração que aprendeu a desconfiar por causa das muitas feridas. Cura quem perdeu a alegria de viver. Cura quem se sente sozinho mesmo estando cercado de pessoas. Ensina-me a confiar, mesmo quando eu não vejo respostas. Ensina-me a esperar sem desanimar. Ensina-me a entregar aquilo que eu não consigo controlar. Que eu não tente resolver tudo apenas com as minhas forças. Que eu aprenda a descansar na Tua providência. Que eu compreenda que o Teu tempo é diferente do meu, mas sempre perfeito. Senhor, tira de mim aquilo que impede o Teu vinho novo de encher completamente a minha vida. Retira o orgulho, retira a dureza do coração, retira a impaciência, retira a ansiedade que me faz querer resolver hoje aquilo que só o tempo poderá amadurecer. Faz nascer em mim um coração humilde, um coração disponível, um coração que saiba dizer todos os dias: seja feita a Tua vontade. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias. Tu conheces cada casa, conheces cada porta que será aberta nesta manhã, conheces cada mesa onde as pessoas se reunirão, conheces os lares cheios de alegria, mas também aqueles marcados pelo silêncio e pelas preocupações.
Existem pais que carregam o peso de sustentar a família e, mesmo trabalhando sem descanso, voltam para casa preocupados porque o dinheiro continua faltando. Existem mães que escondem o próprio cansaço para que os filhos não percebam as lágrimas que ficaram guardadas durante o dia. Existem casais que continuam morando na mesma casa, mas já quase não conversam com o coração. Existem filhos que cresceram, seguiram seus caminhos e deixaram um vazio enorme dentro dos pais. Existem avós que todos os dias rezam em silêncio pelos netos, pedindo apenas que eles nunca se afastem de Deus. Existem irmãos separados por mágoas antigas que ninguém teve coragem de curar. Existem famílias vivendo o luto de alguém querido. Existem famílias enfrentando doenças que mudaram completamente a rotina da casa. Existem famílias tentando recomeçar depois de tantas dificuldades. E tu, Senhor, conheces cada uma delas. Não existe uma única lágrima derramada dentro de um lar que passe despercebida aos teus olhos. Por isso, visita cada família que reza conosco nesta manhã. Entra pelas portas dessas casas. Permanece nos quartos onde alguém passou a noite sem conseguir dormir. Senta-te à mesa onde tantas preocupações foram compartilhadas. Leva a tua paz aos ambientes onde existem discussões frequentes. Leva a tua esperança aos lares onde o desânimo tentou fazer morada. Que a tua presença transforme cada casa em um lugar onde o amor volte a florescer. Pensa, Senhor, naquela mãe que acordou antes de todos para preparar o café, mas que enquanto arruma a casa, carrega no coração uma preocupação enorme por um filho que já não volta para casa como antes. Pensa naquele pai que sai cedo para trabalhar, enfrenta horas no trânsito, volta cansado e ainda sente que não consegue dar à família tudo aquilo que gostaria. Pensa naquele casal que quase desistiu um do outro porque o diálogo foi sendo substituído pelo silêncio. Pensa naquela avó que guarda uma fotografia dentro da Bíblia e todos os dias reza pela conversão de alguém da família. Pensa naquela pessoa que mora sozinha e sente um vazio profundo quando fecha a porta de casa. Pensa naquele filho que se afastou dos pais por causa de discussões antigas e que no fundo sente saudade, mas não encontra coragem para dar o primeiro passo. Senhor, visita essas histórias, porque cada uma delas tem um nome. Cada uma delas tem um rosto, cada uma delas é infinitamente preciosa para Ti. E hoje eu quero rezar de modo especial pelos nossos filhos e pelos nossos jovens. Senhor, quantos pais vivem com o coração apertado porque veem seus filhos cada vez mais distantes da fé. Quantos jovens cresceram ouvindo falar do Teu amor, mas acabaram acreditando que precisavam enfrentar a vida sozinhos. Existem jovens lutando contra a ansiedade. Existem jovens enfrentando a depressão. Existem jovens que perderam o sentido da própria vida. Existem jovens presos aos vícios. Existem jovens influenciados por amizades que os afastam daquilo que é bom. Existem jovens que passam horas diante de uma tela, mas há muito tempo não encontram alguém que realmente os escute. Existem pais que choram escondidos porque não sabem mais como alcançar o coração dos próprios filhos. Senhor Jesus, vai ao encontro de cada jovem, que eles descubram que são profundamente amados, que encontrem pessoas que os conduzam para caminhos de esperança. Protege-os da violência, protege-os das drogas, protege-os do desespero. Protege-os das falsas promessas que o mundo apresenta como felicidade. Que nenhum filho se perca, que nenhuma família deixe de acreditar que a Tua graça pode transformar qualquer história. Também quero colocar diante de Ti os doentes, aqueles que neste momento estão em um hospital, os que estão em casa aguardando resultados de exames, os que convivem diariamente com dores que ninguém consegue enxergar, os que perderam a força física, os que enfrentam tratamentos longos, os que sentem medo do futuro. Senhor, estende Tua mão sobre cada enfermo. Sê consolo para quem sofre, sê força para quem está cansado, sê esperança para quem pensa que tudo terminou. Mas hoje eu também quero rezar por aqueles que cuidam dos doentes, pelos filhos que acompanham os pais idosos,
pelas mães que passam noites ao lado de um filho enfermo, pelos esposos e esposas que permanecem fiéis mesmo nos dias mais difíceis, pelos profissionais da saúde que tantas vezes deixam suas próprias famílias para cuidar da vida de outras pessoas. Abençoa cada médico, cada enfermeiro, cada técnico, cada cuidador, cada pessoa que dedica o seu tempo para aliviar a dor do próximo. Quando o cansaço chegar, renova suas forças. Quando o desânimo aparecer, recorda-lhes que cada gesto de amor tem valor eterno diante dos teus olhos. E agora, Senhor, eu coloco diante de Ti o trabalho e o sustento de cada família. Tu sabes quantas pessoas começaram este sábado preocupadas com os boletos que precisam pagar. Tu sabes quantos olham para a despensa e fazem contas para que não falte comida na mesa. Quantos estão preocupados com o aluguel? Quantos não sabem como comprar os remédios de que precisam? Quantos perderam o emprego? Quantos trabalham muito e ainda assim sentem que o dinheiro nunca é suficiente? Senhor, Tu és o Deus do pão de cada dia. Abre portas onde hoje só existem paredes. Concede oportunidades para quem procura trabalho. Abençoa quem empreende. Protege quem trabalha nas ruas. Guarda quem dirige por longas horas. Fortalece quem trabalha debaixo do sol, da chuva, no campo, nas fábricas, nos hospitais, nas escolas, nos escritórios e em tantos lugares onde o esforço diário sustenta uma família. Que nunca falte o alimento sobre a mesa daqueles que confiam em Ti. Livra-nos da tentação do desespero. Ensina-nos a viver com honestidade. Ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que recebemos. Que nunca coloquemos nossa segurança apenas no dinheiro, mas sempre na Tua providência, porque sabemos que o Senhor continua cuidando dos Teus filhos, mesmo quando os recursos parecem pequenos, mesmo quando as portas parecem fechadas, mesmo quando o amanhã ainda é incerto. Em Ti nós encontramos a verdadeira esperança, e essa esperança nunca decepciona. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai amado, depois de rezarmos a oração que Teu Filho nos ensinou, nós voltamos ao Evangelho desta manhã. Hoje Jesus nos recordou que o vinho novo precisa de odres novos. Por isso, Senhor, nós não queremos apenas pedir que mudes as circunstâncias da nossa vida. Nós pedimos que transformes o nosso coração. Renova em nós aquilo que ficou endurecido. Renova a esperança que quase se apagou. Renova a alegria de viver. Renova a confiança. Renova a fé. Renova a capacidade de amar. Que saibamos acolher cada novidade que vem de Ti, mesmo quando ela exige coragem para deixar para trás aquilo que já não nos faz crescer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã. Desça sobre a sua casa, sobre cada cômodo, sobre a cozinha, onde tantas refeições são preparadas com amor, sobre a sala onde a família se reúne, sobre o quarto onde você descansou, sobre a porta pela qual você sairá hoje, sobre cada pessoa que mora com você. Que a paz de Cristo permaneça neste lar. Que os santos anjos guardem esta família. Que toda angústia dê lugar à esperança. Que toda divisão dê lugar ao perdão. Que toda tristeza encontre consolo na presença do Senhor. E mesmo no meio de tudo isso, Senhor, eu não quero começar este dia só pedindo. Eu quero também te agradecer. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pela água que chegou à minha casa. Obrigado pelo café desta manhã. Obrigado pelo pão sobre a mesa. Obrigado pela roupa que posso vestir. Obrigado pelas pessoas que caminham comigo.
Obrigado por cada pequeno gesto de carinho que recebi. Obrigado pelo abraço que confortou, pela mensagem que trouxe esperança, pelo sorriso de uma criança, pelo canto dos pássaros ao amanhecer, pela luz que entrou pela janela, pelo ar que respiro, pela oportunidade de recomeçar mais uma vez. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, Tua mão continua sustentando a minha vida. Recebe, Senhor, este dia. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minhas falhas, recebe meus medos, recebe minhas incertezas, recebe minhas limitações, recebe minhas alegrias, recebe meus sonhos, recebe minhas lágrimas, recebe tudo aquilo que sou. Eu te entrego tudo, não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Porque diante de Ti eu não preciso fingir. Tu conheces o meu coração, Tu sabes das minhas fraquezas, e mesmo assim continuas me amando com amor infinito. Nesta manhã de sábado, queremos também colocar nossa vida sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida do povo brasileiro, cobre-nos com o Teu manto. Leva nossas famílias para mais perto de Jesus. Ensina-nos a confiar quando o medo aparecer. Ensina-nos a permanecer firmes quando vierem as dificuldades. Intercede por aqueles que hoje perderam a esperança. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Se puder, feche os olhos. Respire profundamente. Esqueça por alguns instantes tudo aquilo que ainda precisa fazer hoje. Imagine Jesus sentado diante de você. O rosto dele transmite uma paz que o mundo não consegue oferecer. Ele olha diretamente nos seus olhos. Não há julgamento, não há reprovação. Há apenas amor. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece as noites em que você chorou sem que ninguém percebesse. Conhece os medos que você nunca conseguiu colocar em palavras. Então Jesus sorri para você e diz com ternura: meu filho, minha filha, eu vejo você, eu conheço o peso que você carrega. Não tenha medo de abrir o seu coração para mim. Eu estou fazendo uma obra nova na sua vida. Confie em mim. Eu nunca abandonei você. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas. Se quiser chorar, chore. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Deus entende as lágrimas. Deus entende o silêncio. Deus acolhe até aquilo que o coração não consegue explicar. Agora guarde esta verdade dentro da sua alma. Deus me vê. Deus me renova. Deus caminha comigo. Repita isso ao longo deste dia, sempre que o medo tentar voltar. E leve consigo esta certeza. O Evangelho de hoje nos lembra que Jesus não veio apenas remendar a nossa vida. Ele veio fazer de nós uma nova criação, capaz de acolher a graça, a esperança e o amor que jamais se esgotam. Que você atravesse este sábado com o coração leve, sabendo que Deus já está preparando o novo, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem enxergar. Escreva nos comentários: hoje eu acolho o novo de Deus. Escreva com fé, porque essa declaração é uma oração diante do Senhor. E se enquanto rezava, você se lembrou de alguém que está cansado, desanimado ou precisando recomeçar, envie esta oração para essa pessoa. Às vezes, uma única palavra inspirada por Deus pode sustentar um coração durante todo um dia. E se esta oração tocou o seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, Deus está preparando o novo para quem confia nele. Evangelizar é preciso,